Nossas aulas de hoje, História e Geografia. Iniciando por História, nós vamos abrir o nosso livro, Aprender Juntos, na página 34, onde começa com o título Enquanto Isso, no Território Brasileiro. Então, vamos fazer a leitura e acompanhando o estudo da aula de História. Os territórios que hoje formam o Brasil foram ocupados por diversos povos ao longo de milhares de anos. Há cerca de 6.000 anos, floresceram culturas de nômades, caçadores e coletores. Ao sul do Brasil, por exemplo, uma dessas culturas dominava tecnologias de caça. Construíam instrumentos, principalmente de pedra, como a boleadeira e pontas de flecha. Apesar de os pesquisadores não saberem ainda se esses grupos formavam um único povo, eles foram todos chamados de umbu. Acredita-se que habitavam cavernas e também construíam habitações na superfície, mas não há vestígios sobre o formato dessas moradias. Então, nós vimos agora abaixo umas gravuras, né? Onde diz assim, vestígios da tradição umbu. À esquerda, boleadeira e à direita, várias pontas de flechas feitas de diversos tipos de rocha. Esses instrumentos eram utilizados nas atividades de caça. Eles fazem parte do acervo do Museu do Sambaqui, em Florianópolis, Santa Catarina. Continuando. Além dos povos umbu, houve outros grupos nômades em outras partes do território, que usaram as cavernas como habitação. Muitos deles faziam pinturas rupestres, que são importantes vestígios de sua cultura. Com o passar do tempo, houve também povos que se tornaram sedentários, por dominarem tecnologias de caça, agricultura e cerâmica. Nos locais onde havia uma abundância de alimentos, como no litoral, o processo de sedentarização foi um pouco mais rápido. Agora nós estamos vendo aqui uma questão, somente uma questão. Questão 1. Como você imagina que era o cotidiano, que é o cotidiano, dia a dia, dos primeiros povos nômades? O que seriam nômades? Pessoas que não tinham moradia fixa, não tinham onde morar, viviam sempre mudando. Como você imagina que era o cotidiano dos primeiros povos nômades, de caçadores e coletores que habitavam o Brasil atual? Escolha uma das características culturais que você conheceu e em uma folha avulsa, faça um desenho que a represente. Lembre-se de retratar os objetos utilizados por esses ancestrais e indicá-los em uma legenda. Depois, com a orientação do professor, mostre seu desenho para os colegas e observe os desenhos feitos por eles. Continuando, na página 35, sambaqueiros. Na mesma época em que os grupos nômades de caçadores e coletores se desenvolviam no interior do atual Brasil, havia grupos sedentários que habitavam o litoral, entre os atuais estados do Pará e do Rio Grande do Sul. Às margens dos rios e à beira-mar, a principal fonte de alimentação desses grupos eram as espécies de moluscos, como ostras, berbigões e mexilhões, que são comuns até hoje em nossas águas. Deles, restavam apenas as conchas. Então, observando aí abaixo, também vem uma gravura, né? E a gravura diz, da esquerda para a direita, nós vamos ter conchas de ostra, concha de berbigão e concha de mexilhão. Muitos moluscos têm conchas para proteger o corpo, que costuma ser mole. Continuando, com o passar do tempo, o acúmulo dessas conchas resultou em grandes montes. Posteriormente, indígenas, falantes do Tupi-Guarani, chamaram esses locais de sambaquis, que significa montes de conchas. Muitos deles são pequenos,
mas alguns atingem grandes dimensões, com mais de 20 metros de altura e 100 metros de diâmetro. Aí vem uma gravura de um monte, né, que nós estamos vendo aí, e ao lado diz o seguinte: Sambaqui, da Lagoa Garopaba do Sul, em Jaguaruna, Santa Catarina. Foto de 2017. Ele é considerado o maior sambaqui do mundo, com 26 metros de altura e cerca de 6 mil anos. Então, essa é a gravura. Abaixo da gravura vem a questão 2. Ao longo do tempo, os sambaquis foram utilizados por diferentes povos. Com a orientação do professor, pesquisa em publicações digitais. O que é publicações digitais, gente? Através do Google, né? Na internet, ou impressas, ou através de livros. Quais foram as principais funções dos sambaquis? Anote os resultados da pesquisa no caderno. Então, já vão duas perguntinhas. A perguntinha 1, da página 34, e a perguntinha 2, da página 35, para vocês pesquisarem via internet ou algum livro que você possa pesquisar esse assunto. Copiar no caderno. Passando para a página 36, continuando o assunto. Já vem outros povos ceramistas, outro tipo de povos. Há cerca de 4 mil anos, povos que habitavam os territórios do atual Brasil começaram a desenvolver duas tecnologias: a agricultura e a fabricação de utensílios de cerâmica. A cerâmica é a técnica de confecção de objetos de argila. Para quem não sabe o que é argila, barro, né? Aquele barro escuro, que são cozidos no fogo. Com esses objetos, foi possível às comunidades armazenar e transportar alimentos e também cozinhar. Por isso, para muitos pesquisadores, a presença de objetos de cerâmica em um sítio arqueológico pode indicar que o povo que as produziu também era agricultor. Ao lado vem um mapa, vem aí a Amazônia Brasileira, sítios arqueológicos de povos ceramistas. Foi de 2009, né? A gente vê aí o mapa e vem também a legenda. Essas bolinhas são os sítios com cerâmica pintada. O quadradozinho, sítios cerâmicos mais antigos. E o retângulo maior, sítios com cerâmica decorada com riscos e pontos. Então, esse é um mapa que a gente acabou de ver aí, a questão dos sítios arqueológicos. Continuando, as mais antigas culturas dos ceremistas e agricultores habitam a floresta amazônica. A cultura marajoara, na ilha de Marajó, e a cultura santarém ou tapajônica, ambas no atual Pará. As margens do rio Tapajós são dois exemplos. As práticas agrícolas e ceramistas se disseminaram por quase todo o território há pouco menos de 2 mil anos. Entre os principais vestígios estão os da cultura aratu, espalhados entre os atuais estados de São Paulo e Rio Grande do Norte, e os da cultura itararé, na região atual do Sudeste. As práticas de todos esses povos influenciaram as culturas dos indígenas, que encontraram os portugueses em 1500. Ao lado nós temos uma gravura de um objeto, né? Ele parece assim, olhando bem, parece uma panela. Aí tem objeto de cerâmica usado para moer grãos e amolar objetos cortantes, associado à tradição itararé. Aí vem agora a questão 3. Observe o mapa desta página e responda também as questões do caderno. As culturas dos povos ceramistas e agricultores da floresta amazônica se desenvolveram em áreas próximas ou distantes dos rios. Quais são as áreas que ficam próximas dos rios? Essas que você vê perto do azul, né? Aliás, essa linhazinha azul que vai passando são águas, são rios. Então, a pergunta é: se as culturas dos povos ceramistas e agricultores da floresta amazônica se desenvolveram em áreas próximas ou distantes dos rios. Vai ler aqui e vai ver quais seriam esses povos. Questão A. Questão B agora. Em sua opinião, por que eles escolheram esses locais para se fixar? Aonde é que vocês vão encontrar essas respostas? Lendo aqui onde eu acabei de ler para vocês. Tem todas as culturas, né?
explicada bem direitinho para que vocês possam fazer uma releitura e entender e poder buscar a resposta dentro do texto. Aqui é pesquisando dentro do texto. Na página 37, vem só um registro. Cerâmica Marajoara e Santarém. As peças de cerâmica produzidas pelos povos antigos da floresta amazônica são importantes documentos históricos. Elas começaram a ser descobertas no século XIX. Hoje são apreciadas em museus de diferentes países. As cerâmicas podem ser consideradas patrimônios culturais materiais, isto é, fazem parte de um conjunto de bens culturais, como monumentos, construções, obras de arte, que devem ser preservadas pelo seu valor para a humanidade. Objetos produzidos pelas culturas Marajoara e Santarém guardam algumas particularidades. Observe os exemplos retratados aqui. Então, de um lado, nós temos uma gravura e do outro, a gravura A e a gravura B. Então, vaso de cerâmica Marajoara feito há cerca de 3.500 anos, que possivelmente era usado como urna funerária. Essa gravura A. A urna representa o corpo de uma mulher e os padrões pintados na cerâmica podem trazer informações a respeito de quem eram os restos mortais contidos nela. Já a gravura B é um vaso de cerâmica Santarém em formato de taça, feito há cerca de 3.000 anos. Esse tipo de objeto é chamado de vaso de cariátides. Na parte superior da taça foram esculpidas cabeças de anta e de urubu-rei. Então, essa palavrinha aí, ó, cariátide, o termo é de origem grega, utilizado para designar na arquitetura um pilar com formato de mulher. No caso do vaso, trata-se de 3 mulheres esculpidas abaixo da taça, como se estivesse sustentando essa parte do vaso. E aí, da página 37, também vem uma questão, somente uma, que seria: observem os detalhes de cada vaso retratado e depois respondam que elementos da natureza e dos povos Marajoara e Santarém poderiam ser considerados importantes para os artesãos que criaram os objetos. Por quê? Levantem hipótese. Então, nossa aula de história era mais ou menos essa leitura desses assuntos. À medida que eu fui lendo, eu fui tentando explicar. E vem entre as páginas 34, 35, 36 e 37, as questõezinhas abaixo para serem resolvidas. Como eu falei anteriormente, pesquisando as respostas dentro do próprio assunto estudado.